Dá boa tarde. Boa tarde. Bon après-midi. Em francês? É show do homem. É São Januário. O pessoal falou que a barreira ia virar baile, na verdade é um baile francês. Aliás, o que é Payet? Dimitri Payet. O que é Dimitri Payet? E a discussão dele com o Léo Jardim em francês? Alguém fez leitura labial? Não, teve uma que não foi em francês, não. Foi bem em português que eu vi, uma falação que eu vi Mas já direto. tá tudo certo, Vou trazer essa informação. Olha aqui, jogando em São Januário, o Vasco venceu. O Bahia, 3-2 com show de Payet. O Flavini que acompanhou e mostra... Poderia ter sofrido menos, mas o Vasco vence o segundo jogo seguido aqui em São Januário. Ganha uma posição na tabela, chega na 9ª colocação e volta a sonhar com a Libertadores. A gente vê que é possível, a gente faz 43 pontos hoje, a gente ganha de uma equipe que está no bolo ali também, então a gente vê que é possível sim. É só? É melhor! Vai priorizar a minha saúde mental. Exatamente, a gente tem que olhar a coisa boa da vida, não ganhou? Acabou, olha só o primeiro tempo. Analisa o primeiro tempo aí. O Vasco praticou futebol 2.0 no primeiro tempo. Vascão de Madrid. Ninguém segurou, o Bahia não sabia. O que acontece? O Vasco ontem teve 2 desfalques, né? Principais, digamos assim. O Hugo Moura, o Verratti, o Léo também foi desfalque e o Coutinho acabou sendo preservado. Então nem o Rogério Ceni e nem o torcedor do Vasco sabia qual time que ia a campo, muito pelo contrário. Foi uma coisa bem imprevisível, mas imprevisível para o lado positivo. Primeiramente, a gente tem que valorizar aqui o jogo que o Dimitri Payet fez, impressionante a capacidade dele de organização, o poder de decisão que ele teve ontem também, fazendo gol não só de pênalti, mas também com a canhota, o belíssimo chute ali de canhota. Como o Vasco conseguiu utilizar a sua linha ofensiva para poder marcar essa linha alta, para poder fazer a pressão pós-perda com o Puma Rodrigues, com o Emerson Rodrigues, o Ryan e o próprio Payet. O Galdames, que voltou ao time titular ontem, contestadíssimo, fez uma boa partida, isso é mérito do Paiva. O próprio Cocão também, o Matheus Carvalho, baita partida. Os laterais apoiando mais, Paulo Henrique, Lucas Piton, que cresceu de rendimento com a presença do Payet em campo. O Maicon, apesar do erro, conseguiu se recuperar dentro da partida. O João Vitor, mais uma vez, mostra como ele é disparadamente o melhor zagueiro do Vasco e um dos grandes zagueiros em potencial do futebol brasileiro. E o Léo Jardim, vou colocar o Léo Jardim na mesma importância que o Payet teve dentro da partida. Decisivo, garantindo mais uma vez 3 pontos para o Vasco da Gama. Um primeiro tempo realmente de almanaque. O melhor primeiro tempo que o Vasco fez nesse Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, naturalmente, o Bahia é um time mais qualificado em material humano do que o Vasco da Gama. Acabou tendo um pouco mais de ímpeto. O time conseguiu suportar bem, como eu disse aqui. Léo Jardim foi o principal jogador desse segundo tempo. Mais 3 pontos na conta do Vasco. 43, 9ª colocação. O 9º melhor time do país, tá, Vênia? Fala nisso, daqui a pouco eu quero conversar um negócio com ele que tá registrado lá na HD do Big Boys. Exatamente. Ô, Vene Casagrande, a gente vê como um jogador que é extra classe e ele consegue fazer a diferença em uma partida. E aí a gente tá falando do Payet, principalmente nesse primeiro tempo do Vasco. E ele começa, ele é tão bom que ele começa a engrandecer todo mundo que tá em volta dele, né? Que fica fácil jogar futebol. É isso, mas também não é tão fácil. Você seguir a linha de raciocínio do Payet, você tem que pensar bastante, porque ele é um jogador extremamente inteligente. Enquanto o Pedrosa estava fazendo esse belo discurso, eu concordo com tudo com ele, eu estava aqui pensando no que o Rafael Paiva pretende fazer para os próximos jogos. Ele já mostrou que ele não vai utilizar Coutinho e Payet juntos, nem que seja no time titular. Mas o Payet está jogando muita bola. Eu acho que até mesmo jogando mais que o Coutinho, fazendo mais diferença que o Coutinho, pelo menos na minha visão. Então está chegando o momento do Payet se tornar titular nesse time do Vasco. Toda vez que ele joga, ele faz diferença. Ele entra no segundo tempo, ele faz diferença. Ele entra, ele começa a partida como ele começou ontem, fez muita diferença. Então, o que falta para ele jogar mais ou até mesmo se tornar titular? Porque o Payet está pedindo passagem. Concorda comigo que ele está meio mordido? Tá sentindo isso, o Payet? Sim, eu sinto isso. E eu até falei isso com o Pedrosa já um dia voltando depois do programa. Eu falei, cara, o que eu sinto do Payet é que ele não está tão feliz, mas não é com o Vasco da Gama. É com o momento dele. Eu acho que ele queria ter mais minutagem, queria ter mais oportunidade. Só que ele é um jogador tão extraordinário, assim, você vê a linha dele, é um cara super profissional, que em nenhum momento ele vai bater de frente com o treinador, ele pode mostrar insatisfação, o que eu acho legal. Eu não gosto de jogador que está satisfeito com a reserva, que está acomodado naquela situação. O Payet, mesmo vivendo aí mais perto de parado, que enfim, a gente sabe que ele está com uma idade avançada, ele não está conformado com a reserva dele. Pelo contrário, ele está pedindo passagem, mostrando dentro de campo
que ele tem que ter mais oportunidade, e eu acho que ele tem que se tornar titular no time do Vasco da Gama. Não é nada internamente em que ele não gosta. Acho que o que Zero. ele ficou bravo foi com as fofocas, na verdade, com algumas notícias que aconteceram na semana passada sobre a permanência dele e a renovação Sim. dele, não foi isso? A gente até mostrou aqui nesse programa, e o Pedrosa explicou, para quem que era destinada Perfeito. a publicação dele. Muita gente parecia que era para alguém do Vasco, ou que ele... E não, é para de fora. Aliás, um beijo para a grande audiência. Nossa audiência, ó, maravilhosa, eu amo vocês, tá? Ei, Pedrosa, na verdade, essa coisa do Payet não é interno, né? Não, saíram rumores de que ele poderia ter saído no final do ano, mas eram rumores sem embasamento, sem nenhum tipo de forma concreta para a gente falar, não tinha nenhuma fala da diretoria, não tinha nada que indicasse isso. E o Payet não só fez essa publicação depois do jogo contra o Cuiabá, mas eu acho que até comentei com o Vinícius, a gente no off, né? É que a inquietação do Payet tinha a ver com o campo, tinha a ver com ele jogar pouco. Por exemplo, o Payet entrou aos 88 minutos no jogo mais importante do Vasco no ano. Isso, para um jogador do calibre dele, mexe com ele, Claro. entendeu? Então, assim, não é birra com ninguém do Vasco, mas o Payet estava sendo a terceira, quarta opção do Rafael Paiva, que era um grande erro que o Rafael Paiva vinha cometendo. E era um grande erro também para a torcida, para várias pessoas que achavam que o problema do Vasco é o Payet. O problema do Vasco não é o Payet. Como ele jogou ontem, como um 10, centralizado, podendo cair pela direita, podendo cair pela esquerda, com liberdade. Não adianta colocar ele como ponta para ter obrigação de ponta, porque ele não vai cumprir essa obrigação. Então, assim, o Rafael Paiva tem que encontrar uma maneira de fazer o talento ser priorizado e não o medo de perder. Ontem, o Vasco foi muito bem e a campanha do Vasco nesse Campeonato Brasileiro é muito boa em relação ao que foi o ano do Vasco da Gama. Ó, daqui a pouco tem a participação do Brownie, meu querido amigo. Não, não é esse Brownie não, gente, que eu também amo. É que não é esse que tá no telão. Mandaram te fazer uma pergunta. Já querem criar problema entre nós. E começa também que ali fica de sorrisinho, que também faz parte do... Ah, entendi. É que... Eu tô calado, gente. Ele faz no WhatsApp. Qual é o próximo adversário do Vasco? O Botafogo. Aí falaram, Fernanda, faz essa pergunta e lê o que tá escrito no coisa. O que tá... Ah, vocês são ridículos. Vocês são ridículos. Eu não vou brigar com ele. Vocês querem que eu brigue com ele? A gente não vai brigar. Eu não vou Chance zero da brigar gente com brigar. ele. Eu assino aqui, ó. Se você depois de Vasco e assinar o Atlético contrato Mineiro, aqui. a maior amizade que tem é Vasco e Botafogo. Quer assinar o contrato aqui do empate? Do empate? Do empate? Se quiser, eu assino esse contrato Eu não quero agora. empate, não. Tô com ele no bolso aqui. Faz um empate. Só seria ruim pro Botafogo. Por isso que É eu por quero isso que ele assinar. quer assinar. Que traíra. Pra mim é ruim o empate. Eu tenho que ganhar, infelizmente. E eu tava dedicada, torcendo pro Vasco contra o Cuiabá e contra o Bahia, pra você chegar mais tranquilinho, entendeu? Fernanda, eu Olha vou aí. pegar o melhor time do Brasil. O Olha empate pra mim tá bom. Olha aqui, você falou no casamento do nosso querido Paquito. Big Boys não esquece isso. Ah, tá O vendo? Vasco vai brigar por uma vaga na Libertadores. Olha como o futebol é dinâmico. Na Perfeito. semana passada ele estava nervoso aqui. Eu já falei, a verdade de hoje é mentira de amanhã. 6 pontos depois. 6 pontos depois. O Big Boys disse que a gente quer a Sul-Americana. Estamos na torcida. Para quem o não sabe, a SBT, Sul-Americana ela é transmitida É. pelo nosso querido né? É SBT. um bom presente. Olha aqui, o Vasco em nono com 43 pontos. E ontem foi um confronto direto, Lucas Foi. Pedrosa, porque o Bahia, que já figurou ali as primeiras colocações, inclusive, não assumiu a liderança em nenhum momento, né? Só provisoriamente, mas quando fechava a rodada, não. Sim. Mas o Bahia já brigou ali pelas primeiras colocações e agora o Bahia está aí em sexto lugar. Pedrosa, você acha que o Bahia vai brigar aí com o Vasco? Vai subir mais? Quem você acha que hoje são os grandes rivais do Vasco, matematicamente falando, aí até o fim? É Bahia e Cruzeiro. O Vasco, na minha E visão... o Mineiro também, não? O Mineiro também, mas eu coloco o Mineiro um pouco mais no escanteio, digamos assim, porque é o foco total na Libertadores e na Copa do Brasil, né? Então eu não Então, não portanto, acho... galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a análise após a vitória do Vasco da Gama em São Januário frente à equipe do Bahia. E aí uma informação muito importante que o Vasco já está pensando também na próxima temporada. E o interesse ali no Bolassi. Bolassi vai sair da equipe do Criciúma no final da temporada, que é onde ele tem vínculo. E aí, cara, ele vai ficar livre no mercado, jogador que inclusive já conhece bastante o Vasco, foi carrasco nessa temporada. E o Bolassi, inclusive, com o Duda Garbi, ele passou a seguinte aspas. Por exemplo, eu conheço o Vasco faz muito tempo. Por quê? Por causa do Edmundo. Eu nunca joguei contra ele. Eu conheço a faixa, eu conheço o time.
Qualquer time que goste, eu sempre jogo melhor contra eles. Contra o Arsenal era a mesma coisa, eu torço por eles, mas quando eu jogava contra, eu mandava ver. O Vasco é a mesma coisa, eu gosto deles, jogo contra e mando ver. Algo natural, só acontece, é o meu jeito. Eu respeito e gosto muito do Brasil, portanto, o Bolaço ali meio que cavando uma vaga no Vasco. Essa que é a pura verdade, essa que é a minha opinião. Quero saber de vocês se vocês aceitariam o Bolaço, sim ou não, no Gigante da Colina. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. É muito importante também você acionar o sininho de notificação, como tá na tela aí, ó. Inscreva-se, cara. É muito importante você dar aquela força para o React do Futebol. Tá quase alcançando 50 mil e eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!